Salve, salve meu povo, tudo bem? E aí, vamos continuar o nosso papo sobre o modernismo brasileiro? No vídeo passado, eu dei aquela aula bem tradicional, né, com um videozinho do lado, onde eu mostrando as coisas, falando sobre as vanguardas europeias que influenciaram o modernismo brasileiro. Agora vamos falar dos artistas brasileiros, dos escritores que formaram esse movimento. Mas antes da gente chegar na primeira geração modernista, que é o foco principal, vamos para o segundo vídeo, onde eu vou falar aqui, fazer um breve resumo para vocês sobre a Semana de Arte Moderna. Ah, Aaron, mas qual a importância da Semana de Arte Moderna? Gente, Semana de Arte Moderna tem tudo a ver com o modernismo. Aliás, foi a Semana de Arte Moderna que marcou o início do modernismo no Brasil. Então, é a partir da Semana de Arte Moderna, e eu estou repetindo Semana de Arte Moderna demais para ver se vocês fixam, que nós entramos no modernismo propriamente dito. Mas o que foi isso? A Semana de 22, que assim também é chamada, ela aconteceu em 1922, em fevereiro de 1922, e na verdade não foi uma semana, foram 3 dias, mas habituou-se, aliás, na época era chamada de semana e até hoje a gente chama de Semana de Arte Moderna. E ela aconteceu onde? No Teatro Municipal de São Paulo, essa belíssima arquitetura que vocês estão vendo aí no vídeo, o que é um tanto quanto irônico, porque o movimento da semana era um movimento anti-acadêmico, né, anti-tradicional, e eles fizeram o evento no palco do tradicionalismo, no palco da arte clássica. Um certo deboche, né, uma certa ironia, tentando falar assim, olha, nós estamos usando o templo da tradição artística para romper com a tradição artística. Mas qual era o momento histórico, né? Sempre temos que ver isso. O que estava acontecendo no Brasil durante o período que influenciou essa Semana de 22? O Brasil estava passando por um período, ali no começo de 1900, né? O Brasil estava vivendo o boom da burguesia industrial, a ascensão da burguesia industrial, porque até aquele momento a grande burguesia brasileira, digamos assim, estava ligada praticamente aos produtores de café e aos agropecuaristas, né, que tinham gado leiteiro em Minas Gerais, a famosa política do café com leite que vocês aprendem melhor em história. Então, a elite brasileira ficava dividida nesses dois polos e a partir de 1900 começa a assistir o surgimento de uma nova burguesia ligada à indústria, principalmente ali no estado de São Paulo. É o período também de chegada de muitos imigrantes no Brasil, principalmente imigrantes italianos, que se instalam ali em São Paulo também, nas regiões de produção de café e também na cidade, na capital paulista. Nessa mesma época, um grupo de escritores, de artistas, viviam um momento de descontentamento, eles não estavam felizes com a produção artística brasileira daquela época. Vale lembrar que naquele momento ainda prevalecia o estilo parnasiano, né? Com todas as suas amarras, com todo o seu tradicionalismo. O parnasiano era o movimento artístico literário dominante no país. E surge um grupo de jovens meio rebeldes que não estavam muito contentes com aquela história e achava que o Brasil tinha que mudar um pouquinho, tinha que abrir a mente para novas perspectivas. Esses jovens, a maioria deles ligado aos burgueses de São Paulo, a elite burguesa de São Paulo, e que tinham condições, inclusive, de viajar mundo afora para aprender o que estava acontecendo no mundo. Então, a maioria deles não eram pessoas assim muito pobrinhas, não. Porque eles podiam ir para a Europa, para os Estados Unidos. Se para a Europa e para os Estados Unidos hoje já é caro, imagina no início de 1900, né? Era praticamente você ter que dar o seu rim. Então, esses jovens abastados, eles andavam aí pelo mundo e foram percebendo que no resto do mundo a coisa estava mudando e no Brasil o tradicionalismo ainda se mantinha. Então nós podemos elencar aqui alguns fatos que antecederam o surgimento da Semana de Arte Moderna. Entre eles tem o quê? A chegada do Oswald de Andrade da Europa. Ele chegou em 1912, depois de um período na Europa, e ele, o Oswald, um poeta e tal, uma pessoa com alma artística, ele veio profundamente impactado pelas ideias cubistas e futuristas que nós já vimos lá nas vanguardas europeias. E chegou a dizer que o Brasil estava atrasado em relação à Europa, em relação ao mundo, quanto à produção artística. Em 1913, Lagarde-Segal faz a sua primeira exposição, influenciado pelo expressionismo, outra vanguarda europeia,
E foi a primeira exposição feita fora do círculo acadêmico, né? Fora do tradicional. Ele era, digamos assim, um artista marginal, um artista que não estava ligado às tradições artísticas brasileiras. E em 1917 tivemos a treta entre Anita Malfatti e o Monteiro Lobato. Anita Malfatti, uma artista plástica também influenciada pelo expressionismo, ela faz uma exposição que é duramente criticada pelo Monteiro Lobato. Ele chega a escrever um artigo num jornal chamado Paranoia ou Mitificação, onde ele divide os artistas em duas categorias: aqueles que conseguem entender a normalidade, a natureza e tal, e portanto são clássicos, e aqueles que veem a anormalidade, que veem tudo errado em tudo que observam e acabam se prendendo a movimentos efêmeros e fazendo umas barbaridades. Trocando em miúdo, ele estava dizendo que o que a Anitta fazia e seus amigos, né, modernistas faziam era uma mercadoria, e aquilo ali não era arte coisíssima nenhuma. Em 1920, o Victor Brecheret expõe a maquete do monumento que ele fez em São Paulo, né? O Monumento às Bandeiras, que também era uma demonstração modernista. Hoje há uma polêmica em torno desse monumento, porque tem toda uma problemática histórica ligada aos bandeirantes e tal, mas não é o caso aqui. Mas dizem os especialistas que o estopim mesmo para a realização da Semana de Arte Moderna foi a treta entre Monteiro Lobato e Anita Malfatti. Segundo dizem os pesquisadores, os amigos de Anita Malfatti ficaram possuídos pelo ritmo ragatanga e falaram: não, meu irmão, você não vai gongar a nossa amiga, então é assim? Pois vamos mostrar para vocês o que é modernismo. Vocês não gostam, vocês estão torcendo o nariz, agora vocês vão ter que nos engolir. E aí, a partir desse teretetê entre os dois, a ideia da Semana de Arte Moderna amadureceu e criou força. Porém, a semana só foi se realizar em 1922, não em 1917, no ano da treta. Mas por que eles escolheram 1922? Porque eles estavam com preguiça? Não, existia um motivo. 1922 comemorava o centenário da independência do Brasil. E eles acharam essa data simbólica, porque eles pregavam que com o advento da Semana de Arte Moderna, nós viveríamos uma segunda independência do Brasil. No caso, uma independência artística, pois o Brasil iria romper os laços com a imitação do que vinha de fora e começaria a fazer uma arte mais voltada para o país, uma arte que focasse as coisas do Brasil. Outro ponto irônico desse movimento. Por quê? Porque eles pregavam a arte genuinamente brasileira, mas eles estavam sendo inspirados justamente pelas vanguardas europeias, né? Então, enfim, era uma coisa genuinamente brasileira, pero não mútil, se é que vocês me entendem. E aí, finalmente, em 1922, acontece a tão chamada Semana de 22, que, como eu disse, foram 3 dias, os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Esse evento consistia o quê? Em exposições, declamação de poesia, leituras de texto, recital de música, exposição de maquete, arquitetura, aquela coisa toda. Então, não era um movimento propriamente literário, era um movimento artístico, que incluía música, arquitetura, pintura, artes plásticas, escultura, literatura, todo tipo de arte que você pudesse imaginar. Claro, tudo isso sendo exposto e mostrado sob uma nova ótica, abandonando o tradicionalismo, abandonando o academicismo e abrindo novas perspectivas para a produção artística brasileira. 3 curiosidades para vocês ficarem por dentro do que aconteceu nessa semana. No primeiro dia, a abertura do evento se deu com a leitura do manifesto, do texto, de um texto chamado A Emoção Estética da Arte Moderna. Quem leu esse texto foi ninguém mais, ninguém menos do que Graça Aranha, um autor pré-modernista, um autor consagrado e que fazia parte da academia e tal, do grupo, de acadêmicos, mas era um cara com uma visão mais moderna e que abraçou a ideia desses jovens revolucionários e os apoiou neste movimento. No dia 12 teve um outro probleminha quando Ronald de Carvalho recitou o poema Os Sapos, escrito por Manuel Bandeira. Manuel Bandeira estava doente, não pôde comparecer ao evento, e o Ronald de Carvalho recitou o poema que ele tinha escrito. O problema é que esse poema
era uma crítica feroz aos escritores parnasianos e o seu tradicionalismo. Aí lembre-se, quem eram os queridinhos do público, quem eram os queridinhos das pessoas naquela época? Os escritores parnasianos. E aí vem esse bando de jovens anarquistas, modernistas, criticar os autores clássicos. A coisa não deu muito certo não, né? Enquanto ele lia o poema, a plateia coachava, milhava, gritava, rugia, tentando atrapalhar o evento. Uma coisa assim, bem sala de aula de ensino médio, sabe? Aquela confusão danada, mas ele foi até o final. No terceiro e último dia, que era o dia 17, Vila Lobos, um músico clássico brasileiro, famoso, conhecidíssimo, né? Virou até nome de teatro aqui em Brasília, é vaiado pela plateia. E por quê? Porque o moço entra para fazer o seu recital de música bonitinho, todo engomado, parecendo um pinguim, aquela roupinha clássica, só que nos pés dele, em um estava um sapato, no outro um chinelo. A plateia encarou aquilo ali como um ato modernista, uma afronta, um deboche, uma ironia. Começou a vaiar, a gritar e hostilizar o moço. O que eles não sabiam, e mais tarde foi descoberto, é que na verdade ele estava com um calo estourado e não deu para colocar o sapato. Mas como a plateia já estava toda armada, né, o povo já estava ali, todo mundo louco, todo mundo virado nos poderes de Grayskull, as pessoas não pensaram em outra hipótese a não ser uma afronta e acabou vaiando o moço. Então, esse movimento que causou todo esse impacto, na época, né, em 1922, ele foi meio que assim, a imprensa não deu aquela moral que todo mundo estava imaginando. O público ficou chocado com tudo que via, mas a maioria das notas eram notas de rodapé. A priori, não teve, parece que, aquele impacto que se imaginava. Mas com o passar do tempo, a sementinha da discórdia, a sementinha do modernismo já havia sido plantada e o que eles colocaram ali, o que eles começaram, não tinha mais volta. E depois daquilo foi modernismo afora. E o pessoal envolvido, aliás, daí começaram a influenciar, né, produções artísticas Brasil afora, porque a coisa aconteceu em São Paulo, mas o eco foi crescendo e chegando a outras regiões, outros estados do Brasil. E os idealizadores, os realizadores da Semana de Arte Moderna são os primeiros modernistas brasileiros, que eu vou falar no próximo vídeo, ok? Então é isso, meu povo. Espero que você tenha gostado desse breve resumo sobre a Semana de Arte Moderna. Manda aquele seu amigo que ainda não assistiu e não sabe do que se trata, vê logo esse vídeo, tá bom? Se inscreve aqui. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.